Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson, eu sou médico veterinário e proprietário da rede de clínicas ZenVet. E hoje a gente vai trazer um assunto que é de extremo desespero, extrema preocupação de tutor de cão e gato, que infelizmente algumas das vezes já acabou aí presenciando de algum vizinho ou dele próprio, né? Que são casos de intoxicação, tá? É um tema bem importante, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que é a intoxicação, né? O que causa a intoxicação, enfim, e como fazer numa condição dessa, uma condição muitas das vezes emergencial, né? Que em questão aí de minutos o animal pode vir a óbito, tá? Então fica com a gente que a gente vai estar comentando um pouquinho mais sobre intoxicação em cães e gatos. E antes de qualquer coisa, a gente já pede aí para deixar o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, enfim, interaja com o canal ZenVet aqui no YouTube para a gente conseguir cada vez mais trazer informação de qualidade para você. Intoxicação em cães e gatos. Então vamos entender um pouco melhor sobre o que é a intoxicação, tá? Intoxicação é um quadro que o animal apresenta onde teve um contato com alguma toxina, né, alguma substância química, de regra a gente classifica como substância química, mas é bom a gente destacar que não necessita o animal ter ingerido uma substância, um produto químico para a gente classificar como uma intoxicação. Uma simples ingestão de um alimento que de repente o animal não pode ingerir, como por exemplo o chocolate para cães, que tem lá a teobromina, que é uma substância presente no chocolate que não é tóxica para ser humano, mas é tóxica para animal. E aí não necessariamente é uma substância química, né? Há controvérsias porque o que é química? Química é tudo, né? O mundo ao nosso redor ele é composto pela química. Então eu só gosto de deixar claro para não imaginar que ele ingeriu ali um cloro, ele ingeriu um desinfetante, não necessariamente, tá? Quando a gente fala de toxina, intoxicação, enfim, pode ser de repente um próprio alimento, tanto é que tem alguns casos de intoxicação alimentar, né? Então, só para classificar que não necessariamente é um produto químico, tá? Uma outra coisa que é importante destacar é infecção alimentar e intoxicação alimentar, tá? A intoxicação, normalmente eu tenho ali presente, né, alguma substância, algum composto químico, e na infecção é onde o animal ingere muitas vezes ali um parasita, um alimento que está contaminado ali com alguma bactéria, enfim, e acaba adquirindo uma infecção alimentar, por exemplo, tá bom? Então, destacado isso, a gente vai entender como que funciona isso no organismo do animal. Então o animal ingeriu determinada toxina, seja uma planta, seja um veneno, seja um alimento que não devia ingerir. Ingerindo essa substância, enfim, esse produto, né, essa substância, resultado aí de um determinado alimento, uma planta, enfim, ele entra em contato com o trato gastrointestinal do animal e chega até o estômago, tá? Chegando no estômago, ele vai passar por um processo de digestão e ele começa a passar aos poucos, depois de já digerido quimicamente, mecanicamente, ele começa a passar para o intestino, e é aí que está o problema. A maioria dos alimentos, das substâncias, enfim, são absorvidas no intestino. Então, enquanto está no estômago, entre aspas, né, tá ali guardadinho, né, é menos pior. Algumas substâncias elas são absorvidas pelo próprio estômago, como no caso de humanos, né, o álcool, para quem ingere bebida alcoólica, o próprio café, para quem gosta de café, ele já sofre uma absorção ali no próprio estômago, tá? Mas 90% das vezes a absorção ocorre no intestino. Então, enquanto está no estômago ali, a gente consegue ainda brigar mais fácil. Por isso que é importante levar o quanto antes para o veterinário, tá? Só que quando começa a passar para o intestino, começa a ocorrer a absorção da maior parte daquela substância, e aí é onde entra, muitas das vezes, num quadro de intoxicação. O primeiro órgão afetado, principalmente aí em destaque, é o fígado, tá? Por isso que é importante o tutor ele ter um antitóxico em casa. O que é um antitóxico? É um líquidozinho que ele vai ajudar ali a proteger, a blindar aquele fígado, evitando ali
um problema maior, talvez não seja a salvação, mas é bom ter, é importante ter. Uma outra coisa que é importante ter também em casa é o carvão ativado, tá? O carvão ativado, quando é administrado, seja via comprimido, ou seja via pó, né? Existem pozinhos aí de carvão ativado que vende tanto em farmácia, pet shop, enfim. Quando ele é ingerido na quantidade certa e tudo mais, por isso a orientação do veterinário, ele entra em contato com a substância química lá no organismo e ele liga, ele traz o produto químico para ele. Imagina um ímã, ele é um ímã que ele vai trazer o produto químico para ele e vai ficar brigando, ele não vai deixar o corpo absorver para o sangue, porque quando passa para o sangue é onde ocorre a intoxicação, né? Então ele vai ficar competindo ali, o corpo tentando absorver e o ímã, né, o carvão ativado, né, ele acaba grudando ali. E o que acontece? Depois que ele grudou com aquela substância química, ela passa por todo o trato gastrointestinal do animal e sai pelas fezes. Então, talvez também não seja salvação, mas ele administrado de forma rápida, ele pode minimizar as consequências, né? Então, carvão ativado, antitóxico, enfim, né? Alguns tutores usam água oxigenada, né? Porque ajuda ali a irritar o estômago e a vomitar, só que cuidado. Induzir o vômito muitas das vezes não é legal. Por que não é legal, né? Existe aquela história, o animal já ingeriu determinado produto. Imagina ser aí um produto químico, alguma coisa mais corrosiva. Então ele ingeriu aquele produto, ele já causou uma lesão ali desde a boca até o esôfago, passando ali até chegar ao estômago, ele já causou toda uma lesão. E aí você vai mandar de volta aquele produto para cima, ele vai lesionar 2 vezes no mesmo lugar e aí não é legal, tá? Então cuidado com a questão de induzir o vômito, enfim, isso tem que ter bastante atenção, tá? Melhor só com orientação no médico veterinário, tá bom? E obviamente, gente, em resumo, levar o quanto antes pro médico veterinário. Chegando lá, ele vai saber, ele vai entender, né, o que intoxicou, foi uma planta, foi um alimento, enfim, o que foi. Tivemos casos de planta, tivemos casos de animal que comeu muito chocolate, barras e barras de chocolate que estava na despensa, enfim. Então tudo vai depender do que o animal ingeriu, tá? Do que o tutor relatou. E aí a gente vai entrar com as medicações adequadas, tá? Faz soro, se for o caso, enfim. Mas basicamente o tratamento ele é sintomático. De acordo com o sintoma que o animal apresenta ali na clínica, na rotina clínica, a gente administra a medicação de acordo para salvar a vida do animal. E um ponto, entre aspas, aí, positivo, é que casos de intoxicação, minutos depois ou até horas depois, ela dá o pico máximo de efeito. Mas depois desse pico, né, se ela não causar o óbito do animalzinho, esse pico ele só tende a regredir, ele vai sendo eliminado do organismo. Então é bom, né? Se deu o pico de efeito daquela determinada substância, depois disso o tráfego vai caindo. Então é bom, né? Se o animal não veio a óbito até o momento, né? Até o determinado ponto aí o pico, é um grande indicativo de que, pô, legal, vai agora a tendência é diminuir, o animal melhorar, ficar bem, enfim. Por isso que é legal a orientação do médico veterinário sempre. Tá bom, pessoal? Tentei resumir para não ficar um vídeo tão longo para vocês, o que é uma intoxicação, o que fazer, enfim. E aí, gente, mais informações, sempre procure o seu médico veterinário de confiança. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Obrigado.